pouco sobre essa questão da União Africana. Eu entendia um pouco mais como uma união econômica também, né? Mas agora vendo que é mais uma questão política, isso talvez não seja para Angola seria interessante esse tipo de bloco, ou seria melhor que fosse reformulado ou pensado um pouco melhor? Marcelo, é importante que diga o seguinte: dentro daquilo que são os objetivos estruturais, etc., os aspectos econômicos estão lá desenhados, mas não funcionam. Não funcionam por uma série de questões que nós levantamos aqui, por um lado. E um outro dado que eu penso que é importante também partilhar com os internautas que estão a nos seguir agora. A África, do ponto de vista econômico, ela fez aquilo que nós chamamos a partilha do continente em 8 zonas econômicas. Nós temos a SUDEC, onde Angola está inserida, que é da África Austral. Temos a SIAC, que é a África Central, onde também Angola está inserida pela posição geográfica. Temos a África do Oriente, temos a SADC, que é a África Ocidental. Temos lá mais para cima aquilo que nós falamos, o Maghreb Árabe, que já não faz parte da África subsaariana, e essa região é a região onde tem o Egito, todos Líbia. aqueles países, claramente, todos aqueles países que é notável que a pigmentação da cor é um pouco mais clara, comparativamente à África subsaariana. Então nós temos essa divisão. Qual era o grande objetivo? O grande objetivo era que essas sub-regiões desenvolvessem-se num primeiro plano e depois, com o desenvolvimento das mesmas, podemos então pensar numa união africana econômica muito mais robusta. Pese embora que esses blocos regionais, como é o Mercosul, esses blocos regionais é como se fosse o Mercosul. Esses blocos regionais, eles estão intrinsecamente ligados com a União Africana. Ou seja, nós temos aqui a União Africana e temos aqui embaixo os blocos regionais. Então, toda articulação necessariamente tem que ter aqui alguma harmonização do ponto de vista técnico e profissional, do ponto de vista de tramitação, etc., com a própria União Africana. Mas volto a repetir o que eu já disse inicialmente: nós continuamos a falhar porque a África resiste a um grande número de conflitos. E não só os conflitos. Hoje o terrorismo em África também põe em causa a soberania dos Estados. Nos novos riscos e ameaças à soberania, a pirataria, o ciberataque, o terrorismo, o contrabando, uma série de questões que põem em causa a própria soberania dos Estados. E eu tenho estado a defender, e estou até a escrever um novo artigo de opinião para o Jornal de Angola, que é o jornal oficial de Angola, onde eu sou articulista, que a África está a vivenciar a era dos presidentes fardados. Ou seja, o continente africano está a vivenciar um período de golpe de estados militares. Já há 3 anos que nós estamos numa onda de golpe de estados militares. Houve o golpe de estado no Mali, que deu o golpe de estado do coronel Mamadi Doumbouya. Houve o golpe de estado... Não, Mamadi Doumbouya é na Guiné-Conakry. Houve o golpe de Estado no Mali, com o coronel Assimi Goïta. Houve o golpe de Estado no Níger, recentemente. Houve o golpe de Estado também no Burkina Faso, com o capitão Ibrahim Traoré. E houve o golpe de Estado também no Gabão, com o general Nguema, que até, por sinal, é primo do anterior presidente, vem da mesma família, da família Bongo. A família Bongo teve no poder mais de 50 anos e tecnicamente ainda está no poder, porque quem deu o golpe de Estado é um familiar.
está no poder, e recentemente houve a tentativa de golpe de Estado fracassado na República Democrática do Congo com Christian Malanga. E nós assistimos também isso. Então, eu estou estado a defender que a África está a viver a era dos presidentes fardados. E esta era dos presidentes fardados em África é resultante, em grande medida, de uma série de questões de desestruturação do próprio Estado. Claramente que não estamos a fazer apologia aos golpes de Estado, porque não podemos aqui dizer que existem golpes de Estados bons, toleráveis ou menos maus, não podemos, mas porque todos eles atentam contra a ordem constitucional, como diz o próprio presidente da República de Angola. Então, todos esses aspectos também inviabilizam aquilo que tem sido as relações entre os Estados. Foi daí que, no início da nossa conversa, eu trouxe de cima que o grande desafio de África no século XXI é o silenciar das armas, é a questão securitária, é a questão de segurança. Só depois da segurança que a África pode começar a pensar numa determinadas, desculpa, em determinadas questões, partindo do pressuposto e da análise que, enquanto existirem uma série de conflitualidade, dificilmente nós vamos ter grandes investimentos nos países africanos. Eu entendo perfeitamente que, obviamente, a gente não deveria jamais defender qualquer tipo de golpe de Estado e tudo mais. Até como você mesmo mencionou, né, um golpe de Estado ele atenta contra a própria o próprio Estado de Direito do país, né? Mas como seria tentando elaborar na mente, como seria uma mudança de um Estado que atenta contra o próprio Estado de Direito sem uma ruptura com o Estado de Direito através de um golpe de Estado? É uma curiosidade legítima da minha parte, porque o Brasil. Não. E é normal, Marcelo, fica à vontade. Fica à vontade. Repara o seguinte, vou lhe trazer aqui um exemplo do Brasil. Quem fez cair Marcelo, o Collor de Mello, presidente Collor de Mello? Aí tá perguntando história para mim, deu um problema. Collor de Mello caiu devido à manifestação popular. O Collor de Mello, sim. Mais ou menos. Mas sim, houve a promoção popular para, pelo menos, incentivar uma mudança, né? Para iniciar, exato. Sim. Mas o que é que acontece em África? O que acontece em África não é houve um golpe de Estado e o poder passou para a feira dos civis. Não é isso que acontece. O que acontece em África é há um golpe de Estado e a junta militar que deu o golpe de Estado cria as condições para se perpetuar no poder. Cria manobras dilatórias. Depois o que é que acontece? O presidente da junta militar realiza eleições, ganha as eleições e mantém o país refém. E temos vários exemplos paradigmáticos. Por exemplo, o presidente Yoweri Museveni, no Uganda, chega ao poder pela via do golpe de Estado, depois realiza eleições e até hoje está no poder, deu o golpe de Estado em 1986. Já se passam 37 anos e continua no poder. O presidente Anísio Assunção, na República do Congo, esteve no poder, foi dado o golpe de Estado, depois também se rearmou, deu o golpe de Estado, penso que em 96, 97, até agora está no poder. O presidente da República do Ruanda, o presidente Paul Kagame, chega ao poder também pela via do golpe de Estado, até agora está no poder. Realizou eleições e temos vários exemplos paradigmáticos. E mais, os atuais golpes de Estado que existiram em África, que acabamos de dizer, houve recentemente o coronel Assimi Goïta, para além dos 3 anos que estavam previstos, já houve uma dilatação, uma manobra dilatória, já não são 3 anos, agora são 5 anos para realizar eleições. E ele próprio também pode ser candidato. O que os militares não fazem em África é
assumiram compromisso publicamente que, quando existirem eleições, eles não vão concorrer às eleições. Não aceitam essa abordagem, nem equacionam esse discurso. Porque sabemos nós que eles depois querem permanecer no poder e têm ideia alta. O que é que acontece? Há espécie de uma instrumentalização do sentimento popular, trazendo de cima que o país está a ser mal governado, e como se os militares fossem a esperança. E depois fizeram um golpe de Estado. Daí que os últimos golpes de Estados que aconteceram em África tiveram um denominador comum, tiveram vários denominadores comuns. Vamos citar aqui pelo menos 4. Todos eles decorreram nas antigas colônias francesas. Uma demonstração clara que há uma ruptura desses países com os próprios africanos, com a antiga colônia. Todos eles, excepto do Gabão, decorreram na região da CEDEAO, que é uma região africana. Todos esses golpes de Estados foram desenhados por militares. E o quarto que eu quero aqui comentar consigo, todos eles tiveram apoio popular. Por que tiveram apoio popular? Tiveram apoio popular porque as próprias sociedades, as populações, sentiram que estavam a cortar o cordão umbilical da sua relação com a antiga metrópole, porque entendiam que os presidentes eram fantoches da França, por um lado, mas também era espécie de uma libertação do novo opressor. Quem era o novo opressor? Os presidentes que chegaram ao poder. Porque em África, e eu defendo isso também no livro, os movimentos libertadores, aqueles que lutaram pela independência, depois de alcançar a independência, assumiram o poder e adotaram as mesmas posições que as potências colonizadoras, intimidando os seus correligionários, instituindo um governo ditatorial. Isto aconteceu e acontece um pouco por África. Então, esse sentimento por parte das populações que está a existir um corte e que vai existir uma mudança significativa. Só que, lá mais para frente, isso depois se traduz numa desilusão. Por quê? Porque os militares vão institucionalizar um governo ditatorial e vão governar com braço de ferro. Logo, há aquilo que nós podemos considerar o retrocesso do Estado de Direito Democrático, o retrocesso das garantias fundamentais. Então, temos esses problemas quando nós falamos em golpe de Estado, em África. Agora, qual seria o melhor caminho a se tomar? Tem-se dito que a soberania reside no povo. Mas, embora a África também nos brinda com muitos processos eleitorais que são questionáveis pela sua gestão, pela sua lisura e pela sua transparência. Mas se o povo se organizar, não há governo que resista. Isso é verdade. Isso aí não existe dúvida, até porque é necessário, né? Você não consegue mesmo, na forma, né, dentro do Estado de Direito Democrático, você não consegue derrubar um governo que é bem quisto pelo povo, né? Precisa existir essa comissão, como você deu um ótimo exemplo do Fernando Collor, né? Precisava existir essa comissão mais recente. A gente teve a Dilma Rousseff, precisou existir uma comoção popular, um movimento popular. O meu medo nesse caso é que esses movimentos eles também sejam artificiais, né? E sejam criados de uma forma artificial. Isso também acontece. Também acontece. Pois é, essa aqui acontece um pouco acontece um pouco, Marcelo, peço desculpa, para dar legitimidade ao golpe de Estado, por um lado. Exato. E se reparar, se há um corte no cordão umbilical que ligava com as antigas colônias francesas, onde está a sair a França, está a entrar a Rússia com Wagner. Onde está a sair a União Europeia, está a entrar a China. Daí que
o capitão Ibrahim Traoré, na Cimeira Rússia-África, ele disse o seguinte: a Rússia é um parceiro estratégico e sempre esteve ao lado do continente africano. Primeiro, pela libertação, pelo apoio aos movimentos de libertação contra o jogo colonial. Segundo, na luta contra o terrorismo. E a China é um parceiro estratégico, é o maior parceiro estratégico econômico com juros mais justos. Ou seja, os passos deixados pelo eixo, ou então tem existido uma deslocação do eixo Bruxelas para o eixo Pequim, do ponto de vista econômico, está a existir uma deslocação do eixo Washington para o eixo Moscou, do ponto de vista militar. Então, está a existir essa mutação a nível do continente africano. E daí, uma corrida desenfreada por parte das grandes potências à procura de espaços de influência a nível do continente africano. Perfeito. Já que a gente entrou em China, aí aí é um ponto que me interessa. Pela própria mentalidade que eu tenho visto exatamente de se falar, né, desses pensadores africanos, que eles falam: ótimo que a China está vindo, que traz investimento, que traz dinheiro, mas a gente precisa manter a nossa cabeça no lugar para não trocar um opressor por outro opressor, né? E como é que é visto hoje isso? Aí vou até falar na África em geral, talvez na África subsaariana. Bem, Essa entrada da aqui China no há uma narrativa que eu penso que foi criada pelo Ocidente com o objetivo de desprestigiar e fazer conotações negativas para com a China. Mas não é menos verdade que quer a China e quer os Estados Unidos, quer as grandes potências, o objetivo deles em África é o mesmo: o acesso aos recursos minerais. Esse é o objetivo central. O que muda é a forma de abordagem, é a forma de atuação. E aqui, a inteligência africana, a sabedoria africana deveria funcionar, no sentido também de retirar vantagens desta mesma relação. Ou seja, eu não sou alérgico e nem condeno os países que buscam linhas de financiamento, mas eu condeno os governos que gerem mal as linhas de financiamentos que vão à busca. Por uma razão muito simples. Se existir uma gestão parcimoniosa, se existir de facto uma gestão para os fins que estes financiamentos foram buscados ou foram solicitados, melhor, vamos perceber que estes países poderão conhecer desenvolvimentos bastante assinaláveis e avanços significativos do ponto de vista de desenvolvimento social, do ponto de vista de crescimento econômico. Mas é fundamental que a corrupção não exista. É fundamental que esse dinheiro seja bem investido. Existe uma gestão parcimoniosa. E aqui, nós não podemos culpabilizar quem de facto emprestou dinheiro. Porque quem emprestou dinheiro não disse: olha, pega no parte do dinheiro, desvia e vai domiciliar em outros países. Então já é um problema nosso. Já é um problema nosso, porque se nós construirmos empresas, indústrias, vamos construir infraestruturas que vão nos permitir depois o quê? Vão nos permitir que essas infraestruturas, essas indústrias possam produzir riquezas e essas riquezas podem concorrer significativamente para o pagamento da dívida contraída.